seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos no programa Algo a Mais dessa sexta-feira, falando também sobre terapias. Hoje a gente tem as meninas do Prana aqui conosco e vamos falar sobre medicina e espiritualidade. Então, junto comigo está a Fernanda, a Juliana lá do Prana e o doutor Rui Steglitz. E vamos falar sobre toda essa questão de entrar na espiritualidade versus a nossa saúde do corpo. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E agora, uma boa noite para o pessoal que está aqui comigo no estúdio, Fer, Júlia, Dr. Rui. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado. Hoje é um dia muito especial, falar um pouquinho sobre a questão da medicina e espiritualidade. É algo que tem relação e a gente vai entender um pouquinho mais hoje sobre isso. Dr. Rui, seja bem-vindo. Eu gostaria que falasse um pouquinho com o pessoal de casa e te apresentasse. Boa noite, meu nome é Rui Steglitz, eu sou médico há 30 anos de formação, sou formado como clínico geral, médico do trabalho e também faço cirurgia geral. Estou na linha de frente do coronavírus desde o início da pandemia, né? Tratei bastante pessoal de Nova Prata e da região toda aí, e é um prazer estar aqui junto com a Fernanda e com a senhora para apresentar esse programa e mostrar a nossa experiência do nosso dia a dia. Ah, maravilha! E gurias, um papo super especial hoje, né, Julie? Sim, é um prazer estar aqui, Laura, mais uma vez. E ainda mais falando sobre esses assuntos, né? Que enchem a nossa sexta-feira e que a gente possa distribuir essas sementes pelo mundo. Com certeza. Fer, mais uma sexta. Então, é sempre bom estar aqui e poder, de alguma forma, trazer algo que a gente possa perceber que não tem como separar. Né? Nós temos um hábito de separar as coisas e estamos todos interligados, né? Então, quando a gente consegue perceber que sim, tem um corpo físico, tem uma mente pensante, nós temos emoções, nós temos um espírito e que o nosso ser, ele é unido por vários sistemas diferentes. Então, poder trazer isso um pouquinho, o Dr. Rui ter aceitado o nosso convite, com certeza será uma noite linda. Com certeza. Fer, então já começando falando sobre a espiritualidade com a medicina, porque a gente precisa entender que sim, a gente precisa cuidar do nosso espiritual e do nosso físico. E quando a gente pensa, não, mas eu já tenho uma religião, como eu posso fazer ter o entendimento de ter uma religião e ser espiritualizado? Como que a gente pode ver isso? Esse é uma ótima colocação, né? Porque nós temos como se a religião fosse a espiritualidade, e não é, né? Nós temos uma filosofia de vida, por exemplo. Então, ser fiel à sua filosofia de vida. E Hellinger, nos escritos dele, ele foi padre, né? Até os 45 anos ele foi padre. Então, ele trabalhou em várias linhas dentro da Igreja Católica, né? E nos 45 anos ele renunciou. E dentro do livro dele, onde ele fala sobre a vida, ele diz que naquele dia ele percebeu que quando ele deixou a Igreja Católica, ele começou a ser padre de verdade. Porque ele se sentiu livre. E tudo bem, né? Não estamos dizendo que seja isso que prende ou não, mas a forma com que a gente vive aquilo. Porque muitas vezes dentro da religião tem dogmas e a pessoa não vive aquele dogma. Né? Ela vai à missa, ao culto, enfim, a uma meditação, que é o que eu sempre procuro falar para nosso grupo de meditação, que a espiritualidade não está lá, é sentar em lótus, acender um incenso e fechar o olho. Né? A espiritualidade é quando a gente passar da porta e colocar em prática tudo aquilo que a gente pode se perceber como ser humano. Então, a religião, muitas vezes, a pessoa vai, pratica o culto ou vai pagar o dízimo, enfim, né? Mas ela não vai viver o que aquela religião prega, né? Nós vemos algumas pessoas que vivem a religião. Então, entender, para mim, Fernanda, não tem meu Deus, teu Deus. Ai, porque o meu Deus... Poxa, então já separou de novo, né? Nosso... Somos irmãos de espécie,
né? Somos feitos da mesma matéria orgânica. Dentro de cada um de nós tem uma alma, uma energia, um espírito. Então, para mim, Fernanda, ter o entendimento de que nós criamos, a nossa espécie cria divindades, né? A palavra Deus, a palavra cosmos, enfim, essas palavras para nos conectar a algo maior. É como se nós precisássemos ter algo para conectar a esse todo, né? Que nós não sabemos o que é. Nessa forma humana, nessa consciência humana, nós não sabemos o que é essa força. Então a gente tenta, através de palavras, através de filosofias, conectar a isso. Mas nós não sabemos o que é. Nós não temos a consciência nessa parte. Então, para mim, Fernanda, conectar a espiritualidade é botar em prática uma verdade do teu coração. Que essa verdade ela vai ter que ter algo que é meu como indivíduo, né? E que nesse legado que eu tenho, eu, de alguma forma, evoluo a minha alma através do personagem. Evoluindo a minha alma através desse personagem, eu alivio o meu sistema e deixo um legado para a espécie toda. Para mim, isso seria espiritualidade, né? Algo que eu posso fazer por mim, pelo meu sistema e pela espécie. Olha que bacana, muito bonito. Julie, dentro do que a Fer coloca, o se sentir, o perceber, a questão da espiritualidade para ti, que vendo a Fer pôs bem numa questão geral, mas como, por exemplo, cada um pode pensar talvez dentro da sua religião e sim pela prática da espiritualidade? Eu acredito que tudo é uma questão de caminhada, né? O que hoje soa em verdade no teu coração é a verdade de hoje. Não significa que não seja de amanhã e talvez amanhã tu mude de ideia. E tá tudo bem, porque somos um processo, estamos em processo. Então, se hoje a minha verdade é ter a minha imagem, de manhã fazer a minha oração, me conectar, agradecer no final do dia por esse dia maravilhoso. Então, são rituais, são ritualísticas que tu faz durante o dia para se conectar com isso que é muito maior. Então, religião, sim, é importante. Para muitas pessoas, a religião ela vem como uma alavanca para te se conectar com algo muito maior, para sair um pouco dessa condição de matéria, porque não somos só matéria, né? Somos corpo físico, mas somos um corpo espiritual também. Então, que a gente possa acessar perante uma espiritualidade ou perante uma religião, mas se sentir livre para escolher. Bacana. E tendo entendimento sobre espiritualidade, Dr. Rui, quando chega na questão física, porque a gente sabe que nem sempre as pessoas tiveram, eu digo, não é pelo fato do seu mental que por vezes ocorreu algum probleminha no corpo da pessoa. Mas quando o paciente ele chega e ele já tem o lado espiritual aflorado, se percebe a diferença? Se percebe. A gente está vivendo mais nesse momento agora, nesse aspecto de espiritualidade, de religiosidade, devido até a própria o surto esse do coronavírus aí, né, que abalou muito emocionalmente a população no mundo inteiro. A gente percebe isso, né, devido a vários tipos de informações ou até do próprio ser de cada pessoa, da mentalização de cada pessoa em relação de como proceder em relação a esse processo. Então, a gente ouvia informações disso, daquilo, que isso é o certo, isso é o errado, né? Então, o que a gente percebe no corpo humano? A pessoa vem te procura, né? Você vai dar um medicamento para ela, é óbvio, né? O tratamento é esse. Agora, para você seguir esse tratamento, você vai ter que acreditar no que o doutor está te falando, né? Ninguém é diferente de ninguém. Todos nós estudamos medicina. Nós médicos somos médicos, né? A gente aprendeu a medicina, né? De uma forma. Então, a maneira de você transmitir a forma de você conduzir essa doença, essa situação para o paciente, você vai perceber se ele vai aderir esse tratamento ou não. Então, vai depender muito dessa relação. Olhar no olho do teu paciente, né? Discutir com ele, perguntar para ele se ele tem dúvida em relação a esse tipo de tratamento, o que ele pensa em relação a isso, né? Então não adianta eu só querer dar a medicação para o paciente e não perceber num todo, no contexto geral dele, com quem ele vive, o que ele faz, o que deixa de fazer, o que ele percebe, está com medo, quais são as suas angústias, né? As suas tristezas, a perda, né? O momento de perder,
né, de perda de um ente querido, da própria pessoa mesmo, né, sofrer, agonizar, ou ter que ir para uma ventilação mecânica lá no futuro, né, ou ter que ir para uma UTI. Então isso a gente tem que transmitir, e a pessoa confiando e acreditando nesse ser superior, que é além da gente dando a medicação, a gente tem que acreditar no cara lá em cima. Se a gente não acreditar nessa pessoa, nada vai fluir. Entendeu? Então eu acho que é essa parte fundamental na própria medicina, e a gente às vezes peca, né? Tem colegas que simplesmente dão a medicação e tchau e benção, próximo. Não pode ser assim. A gente tem que ver o paciente como um todo. E isso aí é que faz o diferencial em determinados tipos de tratamento de qualquer tipo de doença. Porque cria aquela confiança também. Exatamente. Claro que a pessoa ela já vem com uma bagagem de acreditar que tudo vai dar certo, que ela acredita no Deus dela, que daí a gente pensa, como a Fer disse, não, o Deus é de todo mundo, mas existem formas de pensar em Deus, ou ele está dentro de cada um de nós, ou ele é algo superior que nós não enxergamos, mas que está, mas dentro da crença de cada pessoa. É bacana quando se vê que já se chega com uma bagagem, já se tem algo que diz, não, eu estou amparada, de alguma forma eu sei que estou amparada, ou pelo meu santo de devoção, ou por, enfim, sei que estou amparada, inclusive me mandou o melhor médico para cuidar de mim, né? Porque daí tu já tem toda uma questão de acreditar. E isso transforma numa evolução positiva do paciente. Claro que sim. A gente tem que perceber uma coisa também, nós não somos deuses. Nós, médicos, não somos deuses. A gente tem um determinado limite, né? Mas quem vai gerenciar isso tudo não somos nós, é o cara. Todos nós, eu acho que a gente tem um destino, né? A gente tem um início, meio e fim. Isso que a gente tem que saber absorver, né? Nós, como paciente, a gente tem que absorver. É óbvio, como é que a gente pode fazer com que isso demore para acontecer o fim, né? A gente tendo uma boa alimentação, a gente praticando uma atividade física, né? Se relacionando bem com as pessoas, né? Tendo um bom círculo de amigos, né? Confiar nas pessoas que estão na sua volta, né? Ter uma reciprocidade e ao mesmo tempo uma relação de amizade mútua, né? E sempre, quando tiver alguma dificuldade, procurar a pessoa que você saiba, não ficar guardando para ti aquela tristeza, aquela angústia, aquele sentimento de perda, de tristeza. Não, tem que desabafar para a pessoa que saiba que vai poder te ajudar. E isso é fundamental dentro da medicina também. Por isso que determinados médicos estão com o consultório sempre cheio e outros estão com o consultório 2, 3 pacientes. O diferencial é no tratamento, na forma de você lidar com cada situação. E isso eu acho que é fundamental, porque se a pessoa te procurou, é porque ela precisa de ajuda. E a partir do momento que você vai ajudar e vai saber ajudar e vai poder dar uma esperança para ela, automaticamente ela vai se ajudar e vai fazer com que melhore também a própria doença dela. Com certeza. Quando o Dr. Rui fala sobre o destino, né? Dentro da constelação familiar, Bert Hellinger deixou as ordens de ajuda. E dentro das ordens de ajuda diz: respeitar o destino. Então, muitas vezes, e agora quando o Dr. Rui fala isso, né, tem algo que a pessoa vai viver, ou ela tem aquele diagnóstico, ou ela viveu numa família, num contexto onde ela talvez não tenha amigos, né, doutor? Pessoas que ela possa confiar. Isso também faz parte da experiência dela. Né? E vai fugir a ossada do médico, do terapeuta, enfim, do que for, porque a pessoa também tem a sua dinâmica. Então, também poder respeitar isso, né, doutor? De a gente poder olhar para a pessoa com a dignidade de ela ser quem é. Olhar para a pessoa e dizer, tu dá conta de ter esta vida. Eu não daria. Então, nesse momento, tu respeita ela, olhando com a honra de ser quem ela pode ser, né? E quando o Dr. Rui comenta sobre várias questões, que é o alimentar-se bem, é o estar bem com as outras pessoas, é o viver em si de uma forma plena. Isso já é espiritualidade, Julie? Sim. E até quando o Dr. Rui falou sobre as emoções, né? Na medicina chinesa, as emoções são representadas pela água, né? Então, se a gente for olhar no macro, a gente vai olhar para o planeta Terra e quanto que tem de água no planeta Terra? Tanto quanto o corpo físico tem, né? A casa da nossa alma. E isso fica muito mágico no meu olhar. Porque se as nossas águas estão em má
água, como está meu corpo físico? Porque tudo isso se somatiza, né? Então, essas minhas emoções, elas vão se somatizar nas minhas articulações, nos meus pulmões, no meu coração, na minha dor de cabeça, nas minhas dores nas costas. Então, toda essa questão das minhas más águas estão somatizadas. Como que eu libero isso? Tendo bons relacionamentos, praticando exercícios, respirando, tendo esse contato com a natureza, sair do eletrônico, fazer todo esse processo de conexão com o planeta, com a Terra, com o processo da vida. Então, isso faz com que a gente sinta mais vida. Com certeza. Pessoal, o papo está ótimo nesta noite, porém nós vamos para um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta noite, desta sexta-feira, com um papo super especial que as meninas do Prana trouxeram, a Fernanda, a Julie. Um abraço para as meninas que estão lá e Dr. Rui, que está aqui conosco nesta sexta-feira, falando um pouquinho sobre a questão da medicina e espiritualidade. O que realmente tem link, o que não tem, o que a gente precisa entender dentro da questão do corpo físico e mental. E agora, voltando, Fer, vamos falar um pouquinho sobre a questão do o que é uma doença realmente. Então, naquilo que soa como verdade para mim, antes de chegar na constelação, eu já tinha esse olhar, né? Do que o corpo falava. Já contei em outro programa que me chamou a atenção quando eu fui estudar vendas, né, e a comunicação do corpo, e comecei estudando por ali, até que eu cheguei na metafísica, onde o nosso corpo físico seria um mapa do nosso inconsciente, onde no nosso corpo físico teríamos as nossas missões na Terra, né, o cabelo, a cor do olho, o formato do corpo, traria todo esse mapa do meu inconsciente. Enfim, quando conheci então a constelação familiar, e Hellinger, num dos seus livros, só sobre doença, ele tem uma frase que diz assim: a doença é a nossa melhor amiga. Que a doença se manifesta para que eu possa olhar para o meu inconsciente e dar luz àquela sombra do que eu preciso curar. A doença se manifesta quando eu excluir algo, né? Quando eu excluo uma história. O que é excluir uma história, né? Quando a gente acha que não perdoa, que não aceita. Tudo aquilo que eu não aceito, eu excluo. E tudo aquilo que eu excluo, me assombra. Então, como disse a Julie no bloco anterior, né, sobre as más águas. Então, lá no nosso sistema nervoso central, nós temos nossa farmácia, que vão produzir os neurotransmissores, os hormônios, né? Todos os nossos químicos, que são liberados na nossa corrente sanguínea. Então, nos líquidos do nosso corpo, nós temos as nossas emoções. Porque esses hormônios, esses neurotransmissores que são produzidos, vão dizer que tipo de emoções eu produzo mais ou menos. E aquelas áreas da nossa vida onde a gente não perdoa, onde a gente carrega tristezas, memórias, né, que ficam sempre aparecendo e eu fico revivendo, né, fico produzindo esses neurotransmissores. E aí a doença se manifesta. Para que eu possa olhar para a minha doença e saber o que eu preciso curar em mim. Olha que lindo isso. E deve ser assim, né, Dr. Rui? O senhor deve ter vários casos onde percebe que a doença dá uma alavancada, né? Um up na vida. A gente percebe, sim. Eu tenho um exemplo, assim, que me chamou muita atenção nessa pandemia aí. Foi um determinado paciente meu de Veranópolis. Na realidade, nem era meu paciente. Eu fui chamado para fazer uma transferência, que estava internado com outro colega. E esse paciente estava com coronavírus. A saturação dele estava em torno de 88%. Para os telespectadores entender o que é 88%, é oxigênio no sangue dele. O normal é de 93% a 100%. E esse paciente já estava em 88%, estava com uns 4, 5 dias já em internação e tal. E a gente, com o colega, conseguiu uma transferência para ele para uma UTI. Entrando em contato com essa colega do hospital, ela chegou e disse assim: doutor, eu só vou aceitar o fulano de tal em ventilação mecânica, ou seja, entubado, né, e no respirador. Eu digo, eu acho que não tem necessidade. Não, eu só vou aceitar ele assim, só se for por conta e risco do senhor, o senhor levar esse paciente até essa cidade. Eu digo, não, tudo bem. Falei com o paciente, botei ele na ambulância, né? Na maca da ambulância, tudo certinho.
continuava saturando 88% com oxigenação a 15 litros de oxigênio por minuto, é o que máximo a gente tinha, e saímos de Veranópolis em direção a Farroupilha. No trajeto, conversando com ele, batendo um papo, incentivando, ele muito triste, muito angustiado, né? Doutor, vamos entubar, não vamos entubar? Eu disse, não, calma, vamos conversando, vamos lá, vai depender do senhor, o senhor tem que se ajudar, o senhor tem que mentalizar. Esse momento é difícil, mas a gente vai superar isso, né? Tenha pensamentos positivos, né? Energias positivas. E no transcorrer do transporte, ele comentou da netinha dele, dos filhos dele, que ele gostava de muito ir para a praia, que quer curtir a praia com a netinha, que a netinha era uma maravilha, aquela coisa toda, que ele era uma pessoa muito estressada, né? Muito angustiada e tal. Eu disse, não, calma, o senhor vai continuar a ter a oportunidade de ver a sua netinha crescer e tal. E no caminho, descendo a serra, quando nós atravessamos a ponte do rio ali, que divisa Bento e Veranópolis, a saturação dele já estava em 95%. E com os parâmetros de oxigenação tudo iguais. Então isso a gente percebe ali, eu comecei a sentir que realmente a mente humana é uma caixinha de surpresa. Se a gente não se ajudar, se a gente não tiver pensamentos positivos, se a gente não tiver energias positivas, tudo vai a ralo abaixo. Então a gente tem que ter pensamento positivo. E nesse caso, chegando em Farroupilha, na UTI, quando eu cheguei na frente, com ele na frente, na ambulância, na frente da UTI, ele chegou assim, como é que está a minha saturação, doutor? Eu olhei nos parâmetros, 99%, eu filmei todo esse trajeto, 99%, vocês acreditam? Com os mesmos parâmetros, ali ele estava quase indo para o tubo, e chegou lá, quer dizer, o que a gente conversou, ele absorveu, e aquela energia dele, ele teve uma vitalidade, diz, não, cara, eu tenho que vencer, eu vou vencer. Chegando com esse paciente dentro da UTI, chamei a médica em particular, que esse cara é muito estressado, é um empresário muito estressado, muito angustiado, está com medo da morte, gostaria que a senhora mantesse ele em prona, mantesse nos mesmos parâmetros, né, de oxigenação, conversa bastante com ele que esse cara vai dar volta sem precisar ir para ventilação mecânica. A gente sabe, depois que a gente vai para uma ventilação mecânica, abre-se um monte de parênteses aí, né? Desde infecção hospitalar, aquela coisa toda, para você tirar, para desentubar é muito, né? Extubar é muito mais complicado. E graças a Deus, esse paciente ficou 3 dias na UTI e depois foi para o quarto. A filha dele, doutor, passou o telefone deles, eu quero que o senhor ligue para o pai, que o pai quer falar com o senhor. Daí eu liguei para eles, doutor, graças a Deus, as suas palavras fizeram com que eu vencesse isso, entende? Então isso vale muito mais pra gente do que botar R$1.000, R$2.000 na sua conta, tu tá me entendendo? Então assim, tu conseguiu ajudar uma outra pessoa, né? Com a tua experiência do dia a dia, porque eu passei o coronavírus também, então eu tinha isso em mente, como que funcionava. No meu momento, eu tive um período que eu fiquei isolado, e foi bem no período ali que a gente sofre mais, que é o Natal, entre o Natal e o Ano Novo. Então assim, tu ficar isolado, sozinho, eu fiquei com um cachorro isolado. Entendeu? O cachorro era meu guardião. Daí, de vez em quando, meus colegas me perguntavam, Rui, como é que tu tá e tal? E eu mandava um WhatsApp para eles com a fotografia do cachorro no lado, me cuidando, sabe? Entende? Então, eu ia dormir, o cachorro ficava na lado de fora da casa, sabia no quarto, né, que eu estava dormindo, ele ficava me cuidando da janela. Eu ligava a luz, ele... entende? Da vigília. Então, isso aí a gente, né? Então, a gente percebe que a mente humana é uma coisa muito complicada. Se você tiver alguém que te apoie, tiver que te ajude, né? Então a gente não deve guardar as coisas pra gente. Saber uma pessoa onde desabafar, onde poder ter algum argumento dessa pessoa de poder te ajudar, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. A gente percebe que nessa pandemia também houve um monte de pessoas falindo, né? Porque tudo fechado, tudo, né? Sim. As pessoas assim, desesperadas, né? Depressão a 1000 com um monte de pessoas. Como que eu vou pagar isso? Como que eu vou pagar isso? Como que eu vou pagar aquele tipo de conta? Que eu não tenho mais sustento, não tenho... Como que eu vou alimentar meus filhos? Então, se você não der positividade para as pessoas para vencer e superar esse momento de dor com a ajuda do próximo, nada vai a lugar nenhum. Então, a gente tem que saber também, além da medicina, saber o contexto todo dessa pessoa. E isso é que é fundamental. Eu acho que a gente podendo ajudar
tentando mentalizar as pessoas com pensamentos positivos, com energias positivas, tudo vai ser diferente. Sabes, doutor Rui, que quando tu falas em relação das pessoas mudarem um pouco aquele pensar, porque sim, para quem faliu, para quem perdeu o emprego, para quem, enfim, sabe as dificuldades que passou durante esses últimos tempos, e claro, a gente sabe que existem dificuldades por toda a vida, né? Mas se tu não tem um olhar diferente para isso, é o lado de que realmente tu acaba indo cada vez mais fundo. E por isso que às vezes o pessoal diz, mas como tem tanta gente que troca de religião, procura outras coisas? É porque na realidade é onde tu vai se sentir mais acolhido. Tu vai procurando formas de se sentir bem, que é do tipo, não, aqui tudo bem, eu ainda não consigo meu emprego, eu tô dando um jeito como dá, mas aqui eu vejo que o pessoal olha pra mim. Então eu tenho esse lado de que eu acredito em algo a mais que pode estar colaborando, contribuindo. O maior medo do ser humano não é da morte, né? O maior medo do ser humano é da rejeição. Nós queremos pertencer. Quando o Dr. Rui fala, tu vai ouvir o paciente, ele vai te contar algo. Às vezes, deve falar, o paciente falou, ele mandou tomar uma aspirina e 2 litros d'água e a criatura melhorou quando saiu do consultório, porque teve alguém que me ouviu. Teve alguém que me olhou nos olhos e ouviu o que eu tinha para dizer. O maior medo da nossa espécie é o medo de não pertencer. É o medo de não fazer parte, é o medo de não ser aceito. Nós preferimos, inconscientemente, morrer a não pertencer, a não ser aceito. Olha então, ser acolhido faz toda a diferença, né? E tudo isso faz parte da espiritualidade. E, Julie, vou questionar em relação à respiração, porque a gente sabe que agora, daqui um pouco, bate aquela agonia, aquela situação de que lembrei de um fato que está muito triste, tá chamando atenção na minha vida nesse momento. A gente sabe que a respiração ajuda a dar aquela tranquilizada, ela ajuda a acalmar. Então, fala para nós um pouquinho sobre isso. A respiração é o segredo da vida. É o segredo da vida. Quando a gente sai da barriga da nossa mamãe, é o primeiro presente que a gente ganha, né? O inspirar e o expirar. E com o passar da nossa vida, a gente vai esquecendo de como se respira. A gente vai tendo respirações mais curtas, a gente vai inspirando e expirando pela boca, muitas vezes. E o nariz vai esquecendo que a função dele é respirar. E o que acontece com o nosso corpo? Quando a gente faz respirações curtas, a gente respira dos ombros para cima. A gente chama de respiração alta no yoga, né? Essa respiração alta, o que faz? Faz com que o nosso nível de cortisol aumente, que os nossos níveis de estresse aumentem, a nossa adrenalina aumente. A gente fica muito mental, a gente fica tentando achar resposta para tudo e isso cansa muito. Aí o que vem essa ideia, né? Que a gente possa perceber o ar entrar por todo o meu corpo e sair. Isso faz com que a gente aumente os nossos níveis de prazer, a gente possa sentir mais e pensar menos. Então, aumentam os nossos hertz cardíacos e diminuem os nossos hertz cerebrais. Então, isso qualifica a nossa vida. Os hindus, nessa filosofia, eles acreditam que quando o ser nasce, ele nasce com um número X de respirações. Então, não é mais medido pelo tempo que tu tem na Terra, e sim por quantas respirações você tem. Aí a gente faz uma analogia, né? Poxa, de que forma então eu respiro para qualificar e quantificar o meu tempo na Terra? É como se tu tivesse uma respiração mais lenta, tu tivesse mais tempo na Terra. Exatamente. Então, quanto mais qualidade e profundidade eu der na minha respiração, mais tempo eu tenho para ficar aqui. Então, olha só que bacana trazer brincadeira, isso. Eu ia dizer que tinha muita gente roxa por aí, né? Deixa eu segurar a respiração. Não vamos contar mais, né? E quando é essa qualidade, né? Que a gente possa dar para esse ar. E não respirar só aqui em cima. Porque quando a gente está resolvendo uma questão, pensando em algo no mental, a nossa respiração ela é curta. Que a gente possa trabalhar o mental respirando profundamente. E quando a Julie fala desse profundo e dessa qualidade, os neurônios mais primitivos do nosso corpo estão no intestino. Exato. Né? E o nosso, tanto nos meninos, o aparelho reprodutivo, quanto nas meninas, né, nas mulheres, é ali que a gente lê a ocitocina.
que é o hormônio do prazer, que é o hormônio que faz eu me sentir amado. Então, quanto mais O ar eu chegar lá direciono o embaixo. oxigênio para o baixo ventre, mais eu ativo essas sensações no meu corpo. Né? Então, e quando vai no médico, né, doutor Rui, tem que respirar profundamente, falar 33. A gente percebe isso, né? Por que acontece essa aceleração aí também da respiração? Porque a gente está sob tensão a vida inteira. Nosso dia a dia é uma correria, tem que cumprir horário, tem que ir no banco, tem que, sabe? Tem compromisso ali, compromisso lá. Então, tu libera muita adrenalina e a adrenalina faz com que tua respiração fique mais ofegante, mais rápida, entende? Então, assim, a gente tem que estar em paz no total, né? Ter paz espiritual, ter paz emocional, né? E isso aí vai fazer o diferencial. Claro que a gente vai ter uma vida mais longa se a gente não se estressar tanto, né? Mas nem sempre tudo é maravilha, né? Nosso mundo não é maravilhoso, né? Como a gente imagina, gostaríamos que fosse, né? Então, existem situações e situações. Eu tenho um exemplo de ontem, uma paciente, o familiar da paciente me ligou, doutor, preciso que tu venha aqui ver a minha esposa. Ela tá uma senhora acamada, já há mais de 5 anos, né? Uma senhora que trabalhou muito pelo município de Veranópolis, era uma pessoa assim muito bem querida, assistencialista assim para todo mundo lá na cidade, entende? E tá acamada com mal de Alzheimer, acamada com sonda, né? Quase não conversa. Mas ela sabe falar meu nome, entendeu? Porque eu trato ela há 6 anos já. E daí eu fazia uma semana que eu ia visitá-la. Daí o marido dela disse, doutor, eu quero que tu venha porque ela só chama Rui. Daí ontem, no final da tarde, aliás, depois de sair do plantão, passei na casa dela lá, e disse, aqui agora chegou o Rui. Daí ela olhou, deu um sorrisinho para mim, sabe? E disse, oi, Rui, né? Então, isso aí é gratificante, né? Então, assim, ela vai viver mais, eu tenho certeza, uns bons anos, né? Tá acamada, muito bem cuidada, com cuidadora, com marido sempre prestativo, né? Então, a gente percebe que esse pool, dessa energia positiva que a gente transmite para essas pessoas, elas vão viver mais, vão viver melhor. Né? A gente pode, doutor Rui, aqui nós falamos em relação às mágoas e tudo mais que podem gerar algumas questões de estresse físico que o corpo acaba sofrendo com isso. E sim, pode-se evoluir a partir de talvez pensamentos negativos através do estresse, enfim, tudo isso evolui para doenças físicas. Claro que sim. Olha aqui, até doenças psiquiátricas graves, que levam a pessoa até a fazer perder a própria vida, né? A gente percebe isso, né? Quantos casos a gente percebe, fulano se matou, fulano isso, aquilo, entende? Então, assim, porque faltou alguma coisa ali para, né? Alguém devia ter percebido antes, né? Uma bengala para poder ajudar ele a superar esse momento difícil. Então, a pessoa muito extrovertida, o introvertida, né? Ela é uma pessoa que sofre mais, a gente percebe isso. Então, a gente tem que tentar fazer com que consiga mudar isso, né? Então, realmente, vai ocorrer problemas cardiovasculares, né? Problemas de pressão alta, hipertensão, né? Problemas de mau relacionamento entre casal, né? Tanto na atividade sexual como na atividade do dia a dia. Tudo isso gera um monte de problemas, né? Se a gente não ficar olhando no olho do olho, né? E sabendo, vai me desculpar, mas eu acho que gostaria que tu agisse assim, não ofender a pessoa, mas pelo menos assim, né? Vamos tentar se ajudar, vamos, né? Quem sabe a gente muda, não para relacionamento de casal, quem sabe tu deixa a pessoa ouvir, mas depois tu dá a tua posição sobre a relação, né? E isso aí é o fundamental. Olhar no olho do olho da pessoa e dizer assim, acho que isso aqui não gostei que tá fazendo assim. Faça assim, quem sabe a gente melhora nesse aspecto. Então, a reciprocidade faz o diferencial. A gente percebe isso no dia a dia de qualquer casal, de qualquer pessoa, né? Tanto no trabalho como na relação familiar, né? Com certeza. E quando o Dr. Rui fala sobre levar a morte em relação a perder a vida mesmo, a gente está no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, que se fala muito, e que sim, claro que a gente tem o lado de que, Fer, tu fala muito que tudo que aqui acontece é porque
precisava acontecer por uma experiência, né? Mas a gente sabe que tendo uma vida mais leve acaba tendo resultados melhores também, né? E agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. Voltamos com o programa Algo a Mais desta sexta-feira à noite, hoje com um papo super especial sobre medicina e espiritualidade, aqui com as meninas do Prana e também com o Dr. Rui, lá de Veranópolis. Estamos entendendo um pouquinho sobre toda essa situação de estar cuidando do nosso mental e do nosso corpo físico em conjunto, porque tudo faz parte. E agora a gente pode falar um pouquinho sobre a questão do poder da mudança. Por quê? Finalizando o nosso último bloco, foi feita a colocação, eu coloquei aqui que estamos no Setembro Amarelo e que muitas coisas acontecem, acabam sendo resultados de ações que nós fomos tendo ao longo do tempo. E eu disse, não, tem situações que a Fer sempre diz, tudo que acontece é por algum motivo, pela tua experiência de vida, enfim. Porém, nós temos o poder de mudar a nossa experiência diariamente. Diariamente, Fer. Laura, seja que a gente está fazendo hoje, ou seja, até mudar uma experiência do passado. Então, é meio maluco falar sobre isso, mas sabe que ser muito normal não é minha praia, né? Então, como eu vou mudar o passado? Existe um fato, né? A minha infância, a dinâmica que aconteceu com a minha mamãe e com o meu papai. Ok, que história eu conto disso? Né? Que história eu conto da minha própria história? E se eu voltar naquela história e contar outra história? Se eu tentar olhar aquela situação de outro ponto, eu mudei o passado. Eu olhei de outro lugar. Né? Eu posso ter uma memória e aquela memória ser uma memória que eu mesma criei. Tá? E a nossa mente, ela tem isso. Nós temos memórias genuínas e nós temos memórias de algo que alguém nos contou. É que minha mãe falou que quando estava grávida de mim, lá. Eu não sei. Foi uma história que me foi contada e a minha mente pode criar. Então, saber que nós podemos mudar hoje. Ok, até ontem eu acordava em tal horário, eu tomava isso no meu café da manhã, eu tinha essa dinâmica. Ok, e se a partir de hoje, no meu café da manhã, eu comer outra coisa, eu acordar em outro horário, né? Todo o dia é um dia novo. E todo esse dia novo, eu posso recriar a minha história. Seja aquilo que já passou ou aquilo que está por vir. Porque a mente humana, ela não sabe discernir duas coisas. A primeira, tempo. A nossa mente não sabe discernir tempo. O tempo é relativo, né? A Einstein já falou sobre isso. Então, a relatividade do tempo. Para quem espera. Né? Segundo, a mente não sabe discernir verdade de mentira. Para a mente, tudo é verdade. A nossa mente aceita tudo como uma verdade. Tenta imaginar o seguinte. Por um momento, fechar o olho e imaginar que tu tá cortando um limão e que tu vai apertar esse limão na tua boca. Mesmo que eu estou falando para imaginar isso, todo mundo deve estar com um pouco mais de saliva na boca. Uhum. Porque a máquina humana, a nossa mente, ela se prepara para tudo aquilo que ela ouve. Seja algo que eu falei ou algo que alguém fora falou. Né? A nossa mente já projetou, ela já entendeu como uma verdade. Então, o que eu ando programando todos os dias para minha própria vida? Aí sai uma reportagem gigante da neurociência dizendo: a nossa vida é exatamente como a gente fala que ela é. Aí eu quero saber se veio antes o ovo ou a galinha, né? Porque será que eu penso que ela é assim e por isso eu falo? Ou será que de tanto eu falar eu tornei ela assim? Então, quando fala em mudança, a palavra mudança tem dança. E o que é dança? É movimento. Flexibilidade. Né, Júlia? É a flexibilidade que é o que traz o yoga. Por que se a gente vai fazer um yoga, um pilates, um alongamento, a gente começa a se tornar mais flexível? Porque o nosso corpo físico, ele é um mapa da nossa mente. Então, quanto a gente começa fazendo um yoga, né, Júlia? Tu vê, eu não conseguia, até pouco tempo atrás, tocar no meu dedo, espichar o meu joelho, e agora eu consigo fazer. Sim, e que por muito tempo a gente passa a olhar o yoga como uma prática. Ai, meu Deus, isso é contorcionismo. Mas é algo muito maior do que isso. Porque não somos só corpo físico, como a gente falava antes. É um corpo físico, é um corpo mental e é um corpo espiritual, com várias camadas. Então, quando a gente se coloca a se movimentar com flexibilidade ou até
com equilíbrio, que o equilíbrio a gente vai perdendo com a idade, né, doutor? O que acontece? Se eu condiciono esse corpo físico a se equilibrar ou a se tornar mais flexível, o que vai acontecer com a minha mente? O que vai acontecer com as minhas atitudes? Também serão flexíveis, também serão equilibradas. Então, é essa união. O yoga é união. A palavra yoga é união, então é unir tudo isso, é unir a ciência. É unir a medicina, é unir a espiritualidade. Então, por isso que as práticas de yoga, elas são milenares. E elas vêm e estão vindo cada vez mais pro lado de cá, né? E que criem raízes por aqui. Com certeza. E quando nós temos esse entendimento, a gente vê o como tudo isso pode ajudar a nossa vida a ter um entendimento construtivo dentro da nossa saúde, do nosso evoluir. Porque a gente fala que a gente precisa evoluir em todos os caminhos, em todos os setores da nossa vida. Porém, sem saúde, a gente sabe que isso vai barrar outras questões. Então, saúde em primeiro lugar. Tendo tudo, como o senhor colocou antes, esse bom relacionamento, essa busca, a gente acaba construindo uma vida mais saudável, doutor? Claro que sim. Eu me veio a lembrar agora há pouco, em relação, como eu faço emergência no hospital, a gente recebe muitos pacientes, né? Às vezes uns apavorados, né? Com determinado tipo de situação, outros realmente com um problema realmente sério de saúde. Mas eu vejo, esses dias eu tive um paciente que disse, doutor, tô com uma dor no peito, né? Meu pai morreu do coração, hein? Né? Eu tô apavorado. E daí tu vai, faz o eletro, colhe as enzimas lá, tudo normal, tudo certinho. E daí eu me questionei ele, vem cá, o que tu tem feito para mudar a tua qualidade de vida? Tu acha que tu vai morrer do coração também, que nem o teu pai morreu do coração? Que infartou e faleceu? Não vai ser a mesma coisa. Se você depender disso, você tá morto já, porque vai ter uma parada cardíaca. Não, peraí, o que tu tá fazendo para melhorar isso? Tu tá te alimentando bem? Tu tá praticando alguma atividade física? Tu tá te relacionando bem? Entende? Tu tá fazendo um sono legal à noite? Tu tá dormindo pelo menos 6 horas ou 7 horas por noite? Entende? Como que tá a tua qualidade de vida lá? Entende? Como que é as tuas condições de vida lá fora? Né? Se tu tá fazendo isso, tenho certeza que tu não vai morrer do coração. Vai morrer de outro problema. Né? Nada vai dizer que assim, a fruta diz que nunca cai longe do pé, né? Existe ditado assim, cai sim, ela pode cair sim longe do pé. Se você souber fazer diferente, né, doutor Rui? Fazer o diferente do que o teu papai fazia, do que a família fazia lá. E se permitir fazer diferente, Se permitir fazer diferente. Vem um paciente com muita tosse, meu pai faleceu de câncer de pulmão. Tá, mas tu é fumante? Era fumante, então para de fumar. Teu pai era fumante? Era fumante. Né? Entende? Vem cá, o que tu pode fazer de diferente para fazer mudar isso? Mudar o padrão. Né? Então, essas coisas fazem lembrar que a gente tem que ter jogo de cintura. Né? Muito jogo de cintura. E muitas vezes, doutor Rui, eu acho que um diagnóstico de doença faz com que a pessoa mude a vida, né? Claro que sim, mas não resta dúvida. O querer viver, né? Eu e a minha esposa, a doutora Maria, a Maria trata muito pessoas com câncer de mama e tal, daí as pessoas vêm abalada e tal, sabe? Ela, energia, positividade, né? O querer vencer, nós vamos vencer, pegamos no início, vai dar volta, sabe? Cara, a gente vê depois as pessoas fluem, né? Tiraram o seio, botaram prótese, vida que segue, tão felizes, vivendo. Entende? Então, é o querer viver, né? Mas agora se você, porque eu vou morrer, porque eu não sei o quê, tu diminui a tua imunidade, né? E os caras vêm, te engolem, tu morre mesmo, né? Então talvez a gente tem que ter essa energia de, não, cara, eu vou vencer isso, eu quero viver. Eu tenho que pensar positivo, né? Acreditar no que o doutor está falando, no que o colega está falando. Isso aí vai fazer o diferencial. Quando o senhor fala que, realmente, quando a gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Agora, o morrer, ninguém está livre, mas antecipar isso é algo que está nas nossas mãos. Sabe que quando também falamos sobre fazer uma atividade física, né? Eu brinco porque tem várias situações que eu coloco aqui que são minhas mesmo. Né? O alimentar-se bem. E quando vem o probleminha, ele bate na porta, tu diz, nossa, é tão simples nos alimentarmos bem, porém, até esse problema não estar aí, a gente pra quê? É tão ruim, Só que a gente não se põe na condição de que a gente precisa. E isso
naturalmente durante toda uma vida. E aí tem essas questões que eu acho que bacana a gente estar frisando, porque toda vez que o doutor fala praticar um esporte, fazer uma yoga, ou fazer a minha oração, minha meditação de manhã, para que eu possa elevar a minha energia. Tudo isso, hoje, pode ser que para quem está muito bem, muito tranquilo, isso pode parecer algo muito trabalhoso. Certo. Né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que descascar mais e desembrulhar menos, né? Que é a questão do consumo da alimentação saudável. Só que a gente vê que quando bate, quando A água bate no queixo. aqui, né, Julie? A gente aprende a nadar. E a gente vê como era simples também fazer isso. E que não precise a água bater aí, né? Que pra não gente se precise. mexer. Exato. Então, assim, todas essas colocações, entendendo tanto da parte de medicina, a parte científica, a ciência, quanto na parte espiritual, a gente vê o como tudo é um complemento e de que, sim, por favor, para quem está nos assistindo, que uma pessoa possa talvez mudar um hábito hoje, um hábito de dizer, vou fazer algo um pouco diferente para mim, para minha vida, para minha família, pensando no meu próximo. Porque quando também a gente se põe em não fazer coisas que podem auxiliar na minha saúde, eu posso supor outras pessoas, tipo, os meus filhos podem sofrer por minha causa. E, claro, tudo isso são experiências, mas a gente precisa também pensar no nosso contexto. Pessoal, esse papo está ótimo, porém eu gostaria de fazer as nossas considerações finais. Fer, por favor. E pensando em tudo isso, né, Laura, a qualidade que a gente dá para nossa vida. Quando a pessoa liga lá e vai marcar uma constelação, vai marcar um atendimento, eu sempre peço, olha, 48 horas, uma alimentação mais leve, né? Que a pessoa possa comer mais legumes, mais frutas, evitar a bebida alcoólica, né? Então, quando eu faço isso, a pessoa diz, nossa. E aí, depois que faz a constelação, eu peço, olha, nas próximas 48 horas, eu preciso que tu ingira, no mínimo, 2 litros de água. A pessoa diz, nossa. Né? Porque parece que é algo faraônico. Eu disse, olha, em qualquer médico, nutricionista que tu for, vão pedir para te tomar 2 litros de água. Então, eu tô te pedindo só 2 dias. Que seria algo que nós deveríamos fazer diariamente. Então, que a gente possa olhar para isso, né? Que a gente possa olhar, tem um dia para morrer e todos os outros para viver, né? Então, que qualidade a gente dá para o nosso dia? E quando a gente falou sobre diagnóstico, sobre doença e tudo isso, né? Mais uma vez se prova, não é o que acontece, e sim o que eu faço com o que acontece. Essa é a grande sacada. Então, que a gente possa, hoje, assistindo esse programa, trazer essa pergunta para o nosso coração, né? O que eu estou fazendo com o que aconteceu? Eu estou usando isso para quê? De sofá ou de trampolim? Com certeza, muito bem colocado, Fer. Julie? Que o pessoal de casa e que todos nós possamos olhar para as possibilidades da vida. E que toda manhã a gente possa renascer, ressurgir, reinventar, fazer coisas novas, diferentes. O nosso corpo e as nossas células estão acostumados com tudo que já aconteceu. Então, que a gente possa fazer coisas novas, novos hábitos. Isso faz com que a gente produza mais sinapses e a nossa vida fica diferente. É muito bom se perceber diferente. Que bacana, Julie. Doutor Rui, considerações para essa? Eu, como médico, e tenho certeza que os colegas médicos também fluem com esse meu papo, em relação à qualidade de vida, né? Melhorar a atividade física, ter um sono pelo menos de 6 a 8 horas, se relacionar bem, uma boa alimentação, ingerir bastante água, é fundamental isso também, e viver em paz com o mundo, né? Obstáculos todos nós vamos ter, todos nós vamos enfrentar, né? Ninguém é Deus, né? Ninguém é superior que ninguém, né? Só a gente tem que olhar o mundo com os olhos assim de poder ajudar o próximo, de não só pensar em coisas materiais e viver mais em harmonia. É isso aí, maravilha. Pessoal, colocações ótimas, muito obrigada, agradeço de coração todos que vieram aqui comigo nesta noite, Dr. Rui, que acompanhou as meninas do Prana, e a você que nos acompanhou essa noite, mais uma vez, programa Algo a Mais, e a seguir nós vamos ter, os meninos já estão se preparando no Estúdio 1 com o Conecta News, então fica na programação da Conecta. Um abração, bom final de semana e até segunda-feira.